Bom, e nesse bloco do programa Vitrine nós vamos falar sobre treinamentos, seminários e para isso estou recebendo o Dilson Almeida aqui vamos bater um papo a respeito dessa situação, né, Dilson? Boa tarde, e como é que funciona esses cursos e treinamentos que você faz? Boa tarde, é um prazer imenso de poder estar fazendo esse bate-papo com você aqui. Nosso Brasil está crescendo muito e há uma grande demanda quando se fala treinamento. Mas também o mercado brasileiro ele está um pouco, vamos dizer assim, explorado com muitos treinamentos superficiais. São treinamentos que você não vê impactos, não vê resultado. E eu trabalho muito com isso, a respeito o aluno vai me assistir, uma empresa vai me contratar. O que essa empresa vai ganhar com isso? Qual que é o objetivo da empresa contratar um treinamento? Por que está contratando o treinamento? E a gente faz tudo um diagnóstico preciso em cima disso aí. Aí nós podemos fazer um treinamento sob medida no qual essa empresa vai ter mais assertividade. E hoje precisa-se muito de quando se fala assim, preparação de pessoas. Tem uma frase seguinte: a sua vontade de treinar tem que ser maior do que a sua vontade de vencer. A sua vontade de treinar, ela tem para você se preparar para vencer, ela tem que ser grande. Só que tem muita gente querendo vencer e não quer treinar, não quer pagar o preço. Então você chega nas empresas, você vê as pessoas não têm aquela harmonia, não têm aquela motivação, não têm aquela energia. O que falta nisso todo? Falta, esse é o problema do funcionário em si? Ou é problema do líder como um todo? Esse é o problema do líder, porque espelho, espelho meu, tem alguém mais parecido do que eu? Se você chega numa empresa e se você vê as pessoas sorrindo, trabalhando com felicidade, é porque o líder proporciona isso. E quando você chega numa empresa e você vê as pessoas mais ou menos, é porque o líder não está muito preocupado, ou muitas vezes nem sabe como que faz isso dar certo. Então hoje a gestão de pessoas ele é fundamental para você pegar a sua empresa que se encontra na situação atual para levar para a situação desejada. Isso é missão do líder. Agora, Dilson, é importante tanto para as próprias pessoas quanto para as empresas fazer esses treinamentos. A importância é muito grande, porque não tem como você vencer com técnicas do passado, com técnicas velhas. O Brasil é veloz, o Brasil é incerto, o Brasil é complexo. Então esse é o mundo. Eu digo o seguinte, quando a Torre Gêmeas foi ao chão, que foi em 2001, nós assistimos ao vivo a torre indo ao chão nos Estados Unidos. Quando Abraham Lincoln faleceu, levaram semanas para o povo americano saber que o presidente tinha morrido. Levaram-se meses para chegar essa notícia no Brasil, porque tudo era muito lento. Hoje não. Hoje você dorme de um jeito e você acorda de outro, porque a velocidade é muito rápida. E também é muito complexo, a complexidade, a forma que você administrar a sua empresa, a forma que você vai fazer a sua empresa dar certo num mundo incerto. E isso gera-se uma habilidade de aprender novas ideias. Eu digo o seguinte, Renan, tudo que a pessoa sabe, ela fez ou faz, trouxe ela até um ponto. E daqui para frente, como que vai ser? Daqui para frente, para você chegar no seu resultado desejado, você precisa de ter novas estratégias, novas habilidades, novas ferramentas para você chegar aonde você deseja chegar. Então, é impossível você obter resultados positivos com técnicas do passado, fazendo as mesmas coisas. Isso chama-se insanidade mental. Querer resultado diferente, fazendo as mesmas coisas de sempre. Agora, Dilson, a gente percebe assim que precisa essa mudança, né, esse caminho, sempre buscando o aperfeiçoamento. Mas de que forma assim que o treinador, que o coach deve agir nessas empresas ou mesmo para as próprias pessoas? Na verdade, o Jack Welch, ele diz o seguinte: todo líder do futuro será coach. O que é o coach? O coach é visão, o coach é foco, o coach é ação, o coach é resultado. Ele faz você se questionar aonde que eu estou errando e aonde que eu posso acertar. Então o líder hoje ele precisa entender essa metodologia do coach. Como que ela faz? Em 1960 começou o Life Coach nos Estados Unidos. Em 1980 foi introduzido no mercado, nos Estados Unidos também, o Business Coach, o Team Coach, ou seja, coach de negócios.
E no Brasil, na década de 1990, alguma coisa, as grandes empresas já tinham aderido a esse processo e começou a dar um sucesso muito grande. Em 2005 para cá, houve esse boom no mercado. E o mercado hoje mundial movimenta bilhões de dólares quando se fala em coach. Porque ele é o resultado, ele é o mercado do futuro. Eu digo o seguinte, eu fui consultor, Renan, e a consultoria hoje, ela está entrando nesse processo, aderindo ao processo de coach. Porque você vê muitas consultorias fracassando hoje. Porque quando o consultor ele entra numa empresa, ele entra com a sua metodologia, com a sua visão. Quando ele sai daquela empresa, 6 meses, 1 ano, volta praticamente a mesma coisa ou pior do que estava. O coach é um processo, ele deixa ferramentas para aquela empresa, para aquelas pessoas, dar sequência. Então o líder hoje, para obter sucesso, ele precisa acima de tudo ser um coach. E assim, Dilson, você é executivo e coach e também tem uma outra área que é o Master em PNL, em Programação Neurolinguística. Exatamente. Eu faço trabalho hoje nas grandes empresas com executivos, eu faço coach com executivo, eu faço coach como team coach com o time toda da empresa, que é um processo fantástico, e também a programação neurolinguística. Isso aí, há 12 anos que eu venho estudando a PNL, ela ajuda você a reprogramar suas crenças limitantes. O que impede uma pessoa obter sucesso são as crenças limitantes. E essas crenças nos acompanham desde quando nós nascemos, desde quando nós estamos no útero da mãe, nós temos essas crenças que vêm. Então, quando uma criança nasce, por exemplo, ela vem com 15% de inteligência herdada que o Papai do Céu nos dá. 85% da inteligência ela é adquirida, ela é treinada, ela com treino, com prática, você adquire essa inteligência. Mas até os 7, 8 anos de idade, você recebe média de 120 a 150 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, você não dá conta, não e não e não. A criança cresce reprogramado. Ou seja, você pode observar conversando com as pessoas, as palavras que você mais ouve não consigo, não dá, não tenho tempo, e não, e não, e não. Elas estão reprogramadas para o fracasso. E o que o programador faz, o neurolinguística faz? Ele reprograma essas crenças limitantes, ele troca para uma crença fortalecedora, uma crença que amplia os seus resultados. O que é ampliar os resultados? Eu falo o seguinte, você que está me assistindo. Se você estiver andando pela rua e você tropeça numa lâmpada e sai um gênio da lâmpada, e o gênio fala assim rapidamente para você, escolha 3 desejos, rapidamente, 3 desejos, quais são? Normalmente as pessoas vão falar saúde, dinheiro, vai falar uma família legal. Ele perdeu a oportunidade, porque ele podia falar dinheiro, saúde e pedir mais 3 desejos. Ele poderia ampliar, ele não pode pedir qualquer coisa. Então isso é fazer mais com menos. Isso é usar a inteligência. Isso você pode ver, perceber, quando você estiver focado. Que tudo que se concentra aumenta. Por exemplo, quem compra um carro recentemente, ou vai querer comprar um carro de uma cor tal, ele anda na rua, só vê a cor daquele carro, só vê a marca daquele carro. Quando a mulher está grávida, ela só vê outras mulheres grávidas. Por quê? Porque está naquele momento, naquele foco, naquela concentração. Então tudo que se concentra aumenta. E quando você reprograma teu cérebro para o sucesso, é quase impossível não obter o sucesso que você deseja. Agora, assim, a PNL não tem uma comprovação científica ainda, né, Dilson? Mas é algo que realmente funciona na prática. Não, a programação neurolinguística tem sim comprovação científica. Ele foi iniciada em 1970 por os criadores Richard Bland, John Grind, são os fundadores, o Robert Dilts, são os caras que são fantásticos. A programação neurolinguística cura fobia. Coisa que fobia não é de psicoterapeuta, não é de psiquiatra, não é de psicólogo. O que é uma fobia? Fobia de avião, fobia de altura, fobia de escuro, fobia de barata, fobia... o medo que tem é uma fobia. Isso aí são serviços que os neurolinguistas conseguem resolver. E a gente faz isso em 30 minutos e nunca mais tem. Já aconteceu comigo no aeroporto e tem uma garota de 16 anos de idade, 15 anos, e que estava sendo um maior trauma, maior erro, que ele para subir no avião e não subia no avião. De que forma que é feito esse processo? Na verdade, a gente reprograma o cérebro. O que é uma fobia? Fobia é um medo irreal, que não existe. Ela cria um monstro, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente reprograma essa fobia. E como com 30 minutos, 20 minutos, eu reprogramei naquela crença daquela fobia, foi embora, entrou no avião, foi embora. Ou seja,
A programação neurolinguística, ela pega pessoas com traumas, por exemplo, de dirigir, pessoas que foram assaltadas, está com trauma, em 1 hora de sessão, 2 horas de sessões, resolve o problema para nunca mais. Aconteceu comigo, estava em São Paulo, no Hotel Fazenda, e tinha uma moça que estava com fobia, né, com problema, com trauma, na verdade, porque o marido dela começou a discutir com o esposo, e aí discussão vai daqui e ela acaba perdendo a direção e bate na traseira de um carro. Não aconteceu nada de grave com ela, mas com o carro foi um trauma. Ou seja, e toda vez ela ficou 11 meses, ela não podia entrar no carro do lado do motorista. Ela ficava trêmula e começava a chorar. E eu, com a sessão de 45 minutos, ela pegou, entrou no carro, ligou e saiu. Com lágrimas nos olhos, me agradeceu. Então esse é o nosso trabalho. Nós reprogramamos. Então, o nosso cérebro é uma questão tudo de reprogramação. Nós temos tantos recursos dentro de nós, Renan, que você não tem noção. O poder que nós temos, a força que nós temos. Nós utilizamos o quê? 1% da nossa inteligência, que é o nosso consciente. Entendeu? 1%, vamos dizer assim, que é a parte consciente. 99% a força do nosso inconsciente. Qual é o segredo? É você extrair essa força do inconsciente para o consciente. Entendeu? Esse é o grande desafio, esse é o grande segredo. E nos meus cursos que eu ministro, eu justamente dou essa habilidade, dou essa ferramenta, essa técnica, para que a pessoa possa conhecer a si mesma de verdade. Que ela consiga se identificar essas práticas, né, e realmente colocar em funcionamento. Na verdade, quebrar essas crenças assim, que ela é pequena, que ela não consegue, que isso não é para ela. E a gente mostra no curso com ferramenta que sim, é possível ser para ela. Desde quando ela saiba trabalhar essa força, estabelecer metas, estabelecer objetivos, com objetivo claro. Ela sentir aquele objetivo, ela entrar naquele objetivo. E quando ela entra, ela sente, ela vê que é palpável aquele objetivo, não tem para ninguém. A força dela se multiplica por 100, por 1000 e assim por diante. Agora, por exemplo, assim, se eu tenho medo de um lugar fechado, como seria esse tratamento, esse processo? Bom, aí a gente tem que fazer uma sessão que a gente faz, né? A pessoa vai entrar, a gente vai fazer todo um trabalho com ela. Porque, na verdade, vamos descobrir por que ela tem medo do fechado. Talvez, quando ela é criança, não brinca naquele pique-esconde, né? Brincando de esconde para lá. Talvez o irmão, a irmã, alguém fechou ela num lugar. Ela tentou abrir isso e a gente vai descobrir no caso. Por que o motivo? E quando a gente descobre o porquê, a gente pega uma linha do tempo, por exemplo, nós temos o presente, nós temos o futuro e nós temos o passado. E quando a gente coloca essa pessoa na linha do tempo, e a gente vai descobrir por que ele tem o medo do fechado. E quando a gente descobre a causa do problema, e aí a gente vai resolver a causa do problema. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Até porque ela trabalha em 3 áreas, né, a PNL. Não, na verdade é uma área só, Renan. É programação neurolinguística. Programação vem de programa. Na verdade é uma metáfora, né, para a pessoa entender melhor, né? Programação vem de programa, como fosse de um computador, de neuro vem de neurônio, linguística vem de linguagem. Na verdade isso é uma metáfora, né? Como que é feito todo esse processo. Então, para você entender melhor, você está me assistindo, o nosso cérebro é como se fosse um computador. Quando você entra lixo e sai lixo, não é verdade? Todos os dias a gente ouve muitas negativas. Isso significa entra lixo. E muitas vezes esse lixo fica armazenado em nós, certo? Qual que é o segredo? Qual que é o desafio? O desafio é você colocar um programa de antivírus, que você consiga bloquear esses lixos, esses vírus, ou fazer a limpeza desse vírus. Esse é o grande segredo. Então, se você está, por exemplo, com problema de fechado, de medo, né? Tem um medo do fechado, tem uma fobia. Isso porque está lá no seu arquivo. O que nós fazemos? Nós vamos lá na pasta daquele arquivo, descobrir, e a gente vai procurar deletar ou substituir por algo mais poderoso daquele momento que aconteceu. Então isso que a programação neurolinguística faz, atua dessa forma. E agora sim, você faz vários seminários, instrui muitas pessoas, inclusive tem DVDs gravados e livros também. Eu tenho 8 DVDs, 8 livros publicados no Brasil, são 12 DVDs. Eu tenho uma equipe do Grupo DA, cursos e palestras, que estão espalhados pelo Brasil. Eles ficam 30 dias na cidade, eu só vou na cidade, ministro o curso e volto, já vou para outra cidade.
Eu faço em média de 14 a 16 palestras por mês, é uma agenda bem legal mesmo. Tem mês que eu faço em 5 estados. E nesse nosso seminário a gente dá justamente ferramenta para que a pessoa possa encontrar os seus resultados que ela tão sonhado, que ela tão deseja. E no nosso DVDs, nos nossos livros, eu fui convidado pela editora Ser Mais de São Paulo, ser coautor de 4 livros, que é o Ser Mais com PNL, manual completo da PNL, Ser Mais em RH, Recursos Humanos, e Ser Inovação e Criatividade. E fui convidado, sou como coautor, eu tenho umas 4 livros publicados no Brasil. E quando a gente grava um DVD, a gente dá dicas, dá macetes, para que possa colocar, introduzir no dia a dia e já obter o resultado. Nossos livros também é a mesma coisa. Nesse que nós temos aqui, por exemplo, assuntos para líderes. Exatamente, isso é um teste prático. Quando eu chegava numa empresa para fazer um trabalho, eu identificava os problemas, qual é o problema daquela empresa. E aí eu montei, são 10 testes práticos que você coloca na sua empresa, muito óbvios, e que dão um resultado tremendo. E assim, várias palestras, inclusive aqui em Pontes Lacerda mesmo, você já fez outras palestras? Eu já fiz, na verdade, 3 palestras em aberto aqui em Pontes Lacerda. Estou aqui pela 4ª vez, eu tive aqui o ano passado, e fora as empresas aqui em Pontes Lacerda que me contratam exclusivo só para fazer trabalho para eles também. E estou trazendo novidade para cá. Então, no dia 19, eu estou fazendo um trabalho de vendas, um processo de arte e ciência, são 3 blocos. No primeiro bloco eu falo sobre técnicas de vendas com a programação neurolinguística, com a PNL. Segundo bloco, atendimento show. E terceiro bloco, poder da atitude. O que faz a pessoa mover-se à direção da sua meta, à direção do seu sonho. No dia 20 e 21, é um trabalho para gestores. É um trabalho com apostila, um material didático fantástico, onde eu falo 50% e 50% o aluno expressa suas ideias para o papel. Então, na verdade, é um trabalho feito de coach. Tem o coach, tem o coachee. O coachee significa o cliente. Então, 15 minutos, um faz o processo de coach com o colega e o colega faz 15 minutos com o outro. Então, no final do treinamento, muitas ideias se afloram e muitas coisas boas acontecem. E fizemos esse curso em Tangará da Serra, fizemos em Sapezal, fizemos em Cuiabá e estamos fazendo pelo Brasil afora. Bom, Dilson, para finalizar, tem uma dica, na verdade, uma metáfora para quem está nos assistindo? Bom, você que está me assistindo, eu quero dizer o seguinte: o mundo não é feito de promessas, o mundo é feito de atitudes, de propósito, o mundo é feito de resultados. Quando eu escrevi meu 4º livro, Sua Vida é Resultado dos Seus Pensamentos, lá eu coloquei a seguinte metáfora: havia 3 sapos em cima de uma folha na lagoa. 2 sapos decidiram pular. Quantos sapos ficaram em cima da folha? A resposta é óbvia, ficou 1. Não, a resposta ficaram 3 sapos, porque 2 decidiram pular, mas não pularam. Assim são as pessoas, decidem que vai emagrecer, parar de beber, parar de fumar. Eu digo, e parou? Não, porque só a decisão não tem poder nenhuma. A decisão só tem poder com ação, com atitude. E quem planta frustração, tem pessoas que andam plantando frustração, ela colhe ilusão da vida. E quem acha, que pensa que a vida é fácil, vive infeliz. A vida é uma arte, saber viver a vida é uma excelência. Precisa ter uma maestria. E quando se desenvolve essa excelência, essa maestria, a sua vida fica melhor do que você já é. Então viemos aqui para fazer algo maravilhoso, algo bacana, e não ficar na mesmice. Pense nisso com carinho e viva a sua vida de uma forma fantástica. Bom, Dilson, muito obrigado por sua participação. Conversamos com Dilson Almeida, ele que é executivo coaching e também master em PNL. Muito obrigado pela sua participação e foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Renan. Obrigado. Obrigada aí o Renan, né, e também o Dilson Almeida pelas informações. Você que quer se tornar aí um grande líder, né, com certeza não pode perder essa palestra que acontece na próxima semana. Liga aí no telefone que está no seu vídeo e faça aí a sua inscrição, que ainda tem vagas, né, para este curso que vai acontecer na próxima semana, tá bom? Bom, e agora